Esse é mais um vídeo da série Dicas de Buenos Aires e nós vamos falar hoje sobre estilos de dança e maneiras de dançar. É muito comum hoje se falar que existe uma divisão entre no tango de modos de dançar, de tango em cenário e tango salão. Só que isso não é bem assim. E eu sou um pesquisador de história do tango e já li muito, já estudei muito para poder falar o que eu vou falar para vocês hoje. Eu tenho como provar isso, mostrando vídeos e tudo mais. Na verdade, existiam tradicionalmente dois estilos de dança, que era o tango, que a gente pode chamar de tango milongueiro, que era um tango dançado no centro de Buenos Aires, em longas cheias de gente, onde não havia muito espaço para grandes elaborações, então era tudo meio contido, né? E você ainda vê esse tango nas milongas de Buenos Aires, nas milongas mais tradicionais de Buenos Aires. Então a gente vai chamar esse tango milongueiro, que não é o tango, o nome que tinha na época, mas é um nome mais recente para identificar esse tipo de tango menos, sem passos, sem grandes passos, sem grandes elaborações. E, historicamente, sempre houve um tango mais espaçoso, cheio de figuras acrobáticas, que hoje a gente convencionou chamar de tango encenário. Então, esses são os dois tangos que existem de fato. Já existiu alguma outra forma de dançar tango? Se existiu, ela existiu por um tempo e morreu, como é o caso do tango canjengue, como é o caso do tango, o tango novo, existiu e sumiu. Poucas pessoas no mundo dançam isso. Não é a prática do dia a dia do mundo do tango. E sim esses dois estilos, que são estilos que sempre existiram, em especial a partir da década de 20 do século passado, que quando começou o tango do centro de Buenos Aires, que antes a coisa era mais realmente a rabaleira mesmo. O tango era aquela coisa cheia de figuras, porque era um tango dos prostíbulos da periferia de Buenos Aires, periferia naquela época, né? Hoje é mais perto do centro isso. Muito bem. Então, aonde surge isso que as pessoas chamam hoje de tango salão? Nos anos 70, 80, caiu muito a prática do tango em Buenos Aires. Restou muito poucos lugares para se dançar tango, porque houve uma invasão do rock and roll nos anos 50, 60, Beatles e essas coisas todas, Elvis Presley, e a cultura argentina também pegou isso daí, o rock. Se deixou de dançar tango, os jovens começaram a dançar rock, e o tango um pouco morreu. Um pouco, não, não completamente, ainda existiam alguns lugares que se dançava tango em Buenos Aires, em especial quadras esportivas, onde se fazia bailes, muito espaço, casais mais velhos que frequentavam as milongas nos anos 40, 50, ou algum casal mais novo, mas muito pouca gente nova, mais pessoal mais velho. E como havia muito espaço, as pessoas já eram mais ou menos casadas, já tinham suas parceiras, e quando não eram casadas, já tinham suas parceiras de baile, iam sempre com as mesmas, todo mundo era mais casal. As pessoas acabaram desenvolvendo um estilo de dança com mais figuras, com mais firulas, que não é alguma coisa acrobática, como aquilo que a gente chama tango cenário, mas é uma coisa diferente do tango que sempre existiu, do tango das milongas do centro, dos lugares de dança do centro de Buenos Aires, que é o tango que a gente chama de milongueiro. Esse tango salão, que surge nos anos 70, 80, ele vai encontrar respaldo nos anos 90, 2000, quando os bailarinos vêm para o tango e criam esse tango em cenário que a gente conhece hoje, que nasce das mãos de Juan Carlos Copes, Viro Lasso, esses dançarinos que eram dançarinos em cenário, Eduardo Arquimbau e Glória Arquimbau, eram dançarinos de tango em cenário, desse tango cheio de figuras, e que criaram uma legião de dançarinos nos anos 80 e 90, novos dançarinos com o ressurgimento do tango. Então, isso é tango em cenário. E um pouco na onda desse tango em cenário, também se moldou um pouco esse tango em cenário, ficando menos acrobático um pouco, para receber esse rótulo também de tango salão. Então, o tango salão de verdade que a gente dança hoje, ele nasce desse tango em cenário. Ele não tem raiz histórica? Tem. Raiz histórica é essa raiz dos anos 70.
60, 70, onde as pessoas deixaram de dançar tango, os salões ficaram vazios e as pessoas começaram a dançar mais aberto. Então é nessa raiz histórica que você tem o florescimento do tango salão como uma adaptação do tango em cenário, tirando um pouco o acrobático, mas e colocando o rótulo de tango salão. Se você pensar no contexto da realidade de Buenos Aires, o tango que você identifica mesmo Buenos Aires é o tango milongueiro, que é o tango que sempre existiu. A raiz histórica dele é robusta. E esse tango, ele, por quê? Porque esse tango era o adequado a uma milonga cheia, a lugares onde você ia dançar que tinha muita gente. Enquanto o tango salão, cuja raiz histórica começa nos anos 60, 70 e começo dos anos 80 e se difunde, etc, etc, não era, não, nunca foi um tango feito para você dançar em milongas, em lugares cheios de gente. Por quê? Porque exigia espaço. Esse tango mais floreado, cheio de passos. Então, em Buenos Aires, se você for nos lugares, nos melhores lugares de tango de Buenos Aires, você vai encontrar muito desse tango milongueiro, desse tango pequeno, sem passos, mais improvisação e musicalidade, do que o tango que chamam salão, que na verdade é uma adaptação do tango em cenário, tem muito espaço, figuras grandes, etc. Não tem acrobacias, ninguém joga ninguém para cima, isso aí já é em cenário mesmo. Mas esse tango também não encaixa. Se você for dançar esse tango numa milonga tradicional de Buenos Aires, você vai acabar batendo nas pessoas, porque o ambiente é muito cheio. Então, a minha dica, dica de Buenos Aires, descubra o que é o tango milongueiro. Observe Buenos Aires. Tem muitos poucos professores que ensinam, mas observe em Buenos Aires. O que é o tango milongueiro? Esse tango dançado nas milongas tradicionais. Observe as pessoas dançando, vai sacando como são as coisas. Você não vai encontrar muitos professores, mesmo em Buenos Aires, desse estilo. Mas você vai aprender olhando ou procurando professores de tango milongueiros, com essa nomenclatura. Eu quero a aula de tango milongueiro. Aí a pessoa vai te ensinar isso, né, que é o tango mais tradicional de Buenos Aires, que tem uma raiz histórica robusta. Não confunda isso com o tango salão, que tem uma raiz histórica muito pequena e que realmente surgiu como uma adaptação do tango em cenário para o salão, entre aspas, vazio, né? Se for um salão cheio, já não cabe. Então, muito bem. Procure entender esses estilos para ver onde você se encaixa aí nisso tudo, tá bom? Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal e você vai receber sempre notificações desses vídeos que a gente vai lançando. Muito obrigado.